Ave Maria, sou missionário Sérgio Roberto. Sobre ti, Pedro, eu edificarei a minha igreja. Essa igreja foi fundada e gerada lá na cruz, em João 19, 25. Gerada na cruz. E purificada com água do batismo, Efésios 5. Efésios 5, 27, para apresentá-la a si mesmo toda a gloriosa, sem mácula, sem ruga, sem qualquer outro defeito. Semelhante, mas santa e repreensível. Sobre ti, Pedro, eu edificarei a minha igreja, Mateus 18, 19. A escritura é bem clara. É palavra, boca de Deus. É a esposa do Senhor Jesus Cristo que foi encarregado e tem a missão de anunciar a verdade que está nesse pastoreio. Sobre ti, Pedro, de minha igreja, a igreja é a esposa mística do Senhor, unido com a cabeça, Colossenses 18, Coríntios 2, 22, constitui primeiramente os apóstolos nessa igreja para pastorear, para ensinar e enviar a toda a nação. Ide por todo mundo, pegar o evangelho, em nome batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Em Marcos 16, 15, então Mateus 28, 19, 20. Uma só igreja. Eu te declaro, tu és Pedro, sobre esta pedra edificarei minha igreja. As portas do inferno não prevalecerão contra ela. Eu te darei a chave do reino do céu. Tudo que desligar na terra será ligado no céu. Tudo que desligar na terra será desligado no céu. Aqui a gente já vemos, é uma só igreja. O apóstolo Paulo, quando ele se converteu, quando ele conheceu a verdade ali a caminho de Damasco, perseguindo membro dessa igreja, Cristo aparece a ele: Saulo, Saulo, por que tu me persegues? Se Saulo perseguia os membros da igreja que pregava a doutrina, as apóstolos 2:42, perseverava na doutrina dos apóstolos, pregava a doutrina que Cristo ensinou, que está nessa esposa, nessa igreja. Que interessante. E quem persegue essa igreja, quem persegue essa doutrina, quem renega esse pastoreio, é como Saulo. E ele reconhece que em 1 Coríntios 15, olha só que interessante. Para a gente entender, do 15, do 1 ao 9. Eu vos lembro, irmãos, o evangelho que vos preguei e que tendes acolhido, no qual estáis firmes. Já tem um evangelho, então, um evangelho que ele acolheu e que ele perseguiu, ali em Atos Apóstolos 9. Ele acolheu, porque ele conheceu a verdade. Dado por graça. Revelação não foi a carne ou o sangue nem a carne ou o sangue que te revelou o Espírito, mas sobre ti, Pedro, edificarei minha igreja. A revelação veio do alto. O evangelho pregado por mim não tem nada de homem, mas mediante a revelação de Jesus Cristo, que é do alto também. É só que a comparação. Por ele sereis salvo, se eu conservardes, conservardes, como vos preguei. De outra forma, em vão tereis abraçado a fé. 1 Timóteo 3,15, que caso eu se tardar, a igreja é o coluna sustentáculo da verdade. Que está esse evangelho que eu preguei, que eu recebi por graça. É o mesmo evangelho que Pedro pregava, que Timóteo pregava, que Santo Estevão pregava. Eu vos transmiti, primeiramente, o que eu mesmo havia recebido. Que Cristo morreu por nossos pecados, segundo a Escritura. Foi sepultado e ressurgiu ao terceiro dia, segundo a Escritura. Apareceu a Cefa, mas não Pedro, mas a Cefa, João 1,42. Cristo muda o nome de Pedro para Cefa, para pedra, para Kefa, que é a rocha, que está sobre essa igreja. O pastoreio dessa igreja, João 21, do 15 a 17, Pedro apacenta minhas ovelhas. Em seguida, aos 12. Depois apareceu mais de 500 irmãos, de uma vez, dos quais
a maioria, a maior parte ainda vive, e alguns já são mortos. Depois apareceu a Tiago, em seguida a todos os apóstolos. Olha só que interessante. Apareceu a Martim Lutero, apareceu a igreja adventista, a testemunha, apareceu essas igrejas fundo de quintal, aos apóstolos, que ele confiou, que ele escolheu, as apóstolos 1 e 2, Mateus 10, 1, 4, Marcos 3, Lucas 6, que ele escolheu para pastorear essa igreja. Ao 9, muito interessante, cara. Porque eu sou o menor dos apóstolos. Eu não sou digno de ser chamado apóstolo, porque persegui a igreja de Deus. Quem não conhece essa igreja, quem não segue essa doutrina aqui que o evangelho que o apóstolo Paulo pregou, 1 Coríntios 1, 2, está fora. Aqui já vemos que já tem uma igreja fundada, aqui já temos já tem um evangelho sendo pregado, uma verdade sendo pregada, que vai dizer aqui, ó, em 1 Coríntios 15, 2, ó, porque eles sereis, eu vos lembro, irmão, o evangelho que eu vos preguei, ó, que tendes a escolhido, no qual estáis firme. Olha só que interessante. Ele reconhece que Pedro não é mais Pedro, é Cefa. Ele reconhece que o Cristo apareceu aos apóstolos, que ele enviou. O apóstolo Paulo conhece que ele é o último apóstolo de todos, porque ele perseguiu essa igreja e abraçou esse evangelho que essa igreja pregou, que é o caminho da salvação. As Apóstolos 2,47. Ao 2, por ele serem salvos. Ser conservados, ó. Quem tem que estar firme. Tito 9, não tem que combater, que contradiz a sã doutrina. E vão tereis abraçado a fé. Ó, o 10, mas pela graça, Deus, sou o que sou. E a graça que ele me deu não tem sido inútil. Olha só, ao contrário, tendo trabalhado mais do que todos eles. Não eu, mas a graça de Deus que está comigo. Quer dizer o quê? Em Gálatas, aqui você vê Gálatas. Ele teve que ser reconhecido a sua graça, reconhecido o evangelho que foi ensinado por Senhor Jesus Cristo. Por quem? Por quem? Jerusalém, Tiago é o bispo de Jerusalém, Cefa, Pedro é o bispo universal e João. Em Gálatas 2,9, ó. A igreja protestante reconhece a igreja católica, é o baluarte, na verdade não. Eles se apartaram. Então já está fora da verdade. Está fazendo o que Saulo fazia. Aí Saulo se torna Paulo, porque ele reconheceu a verdade. Que Cristo apareceu a ele. O evangelho que ele pregava, que ele perseguia, agora ele está pregando, está anunciando. Aqui, ó. E teve que reconhecer a sua graça, senão seu trabalho seria em vão. O trabalho protestante é um trabalho em vão, porque não é reconhecido pela igreja. Que se apartou do magistério e dessa igreja mística e não está sob o pastoreio de Pedro, sobre de Pedro e de Frei Igreja. Essa igreja que Saulo perseguia. Essa doutrina. Marcos 1,22, Mateus 7,28 e por aí vai. Aqui, ó. Gálatas 2, 1. Tiago e Cefa e João, que são consideradas as colunas, reconhecendo a graça que me foi dado. Deram a mão a mim e a Barnabé em pleno, em sinal de pleno acordo. Olha só que interessante. Se não é reconhecido, o seu trabalho é em vão. Porque Cristo aparece ali a quem? Aqui, ó. As Apóstolos 9, 1 ao 5. Ó. Enquanto isso, Saulo só repetia ameaça e morte contra os discípulos do Senhor. Apresentou-se ao príncipe dos sacerdotes e pediu-lhe carta para a sinagoga de Damasco, com o fim de levar preso a Jerusalém todos os homens e mulheres que achassem seguindo essa doutrina, que é a Bíblia Católica, né? Doutrina, o fundamento dos apóstolos, outras tradições, né? O ensinamento dos apóstolos. Durante a viagem, estando já perto de Damasco, por que a igreja usa a doutrina? Porque a igreja é rica. Porque a verdade está na igreja. Como Timóteo diz, ela é o baluarte da verdade. Efésios 3,10. Divina diversidade da verdade será conhecido pela igreja. Efésios 3,10. A igreja, a Bíblia Católica,
Ave Maria é mais próxima, cara, dos escritos, manuscrito original. Durante a viagem, estando já perto de Damasco, subitamente, cercou uma luz resplandecente vinda do céu. Caindo por terra, ouvindo uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegue? Saulo disse: Quem é, Senhor? Respondeu ele: Sou a Jesus a quem tu persegue. Durante... Olha só que interessante. Após Saulo pediu carta para os príncipes do sacerdote ali, ó, para levar preso pregando essa doutrina, esse evangelho que ele perseguiu. Então, essas igrejas vindo de homens, Adventista, Testemunha, Assembleia, os luteranos, os calvinistas, a plenitude do trono, a igreja plenitude, a igreja apostólica, a plenitude do trono de Deus, mundial, internacional da graça, irão perseguir essa igreja. De acordo com como os judeus perseguiam. As Apóstolos 9:1. Enquanto isso, Saulo só repetia ameaça e morte. Quanto os discípulos do Senhor apresentou o seu príncipe do sacerdote. Ó. Quem é os príncipes do sacerdote? São os doutores, são os conhecedores de anunciar a verdade. Mas não anunciou. Se corrompeu. Não reconheceu Cristo. Saulo está perseguindo quem? Os apóstolos, que está pregando. Atos 2:14. Pedro, então, pondo-se de pé em companhia dos 11, com uma voz forte, disse: Homens da Judeia, e vós todos que habitais em Jerusalém, sejai-vos isto conhecido, prestai atenção às minhas palavras. Ó, Pedro pregando. Aqui, ó. Prisão de Pedro e João. Ó. É Atos Apóstolos 4, do 1 ao 5. Ó. Enquanto eles falavam ao povo, vieram os sacerdotes e o chefe do templo, e os saduceus, contrariado porque ensinava ao povo e anunciava na pessoa de Jesus, ressuscitado dos mortos. Prenderam-no e colocaram no cárcere até outro dia, pois já era tarde. Muitos, porém, dos que tinham ouvido a pregação, creram, e o número dos fiéis elevou-se mais ou menos de 5.000. Ao 9. As Apóstolos 4:8. E então Pedro, cheio do Espírito Santo, respondeu: chefe do povo e ancião, ouviram. Que interessante. Vocação de Paulo, já falamos. Aqui, Atos dos Apóstolos 9:28 e 30. Apóstolo Paulo já está pregando, já está combatendo o que ele pregava. Aqui, ó. 29, ó. 9:29. Falava também e discutia com os erenitas, mas este procurava matá-lo. Olha só que interessante, cara. Já está pregando ali o evangelho. 1 Coríntios 1:2. Porque 6, eu persegui essa igreja. Sobre ti, Pedro, eu diferei minha igreja. Então, o apóstolo Paulo fala que já tem uma igreja, porque ele perseguiu essa igreja. Uma só igreja. Pastor Cefa. Se você for mais além aqui, você vai ver, cara, em livro de Atos dos Apóstolos, prova que a igreja católica é a única igreja. Olha só, Atos dos Apóstolos 20:28. Cuidai de vós mesmos e de todos os rebanhos sobre o qual o Espírito Santo vos fez seu bispo, para pastorear a igreja de Deus, que ele adquire com o seu próprio sangue. Olha só que interessante. Lá na cruz. Ao ponto que o apóstolo Paulo fala: não sou o que viu, é que estou preso à da cruz de Cristo. Em Gálatas. O amor que Paulo tem pela essa igreja. Gálatas 2:19. Na realidade, pela fé, eu morri para a lei. Ó a guarda do sábado. Morri para a lei, a fim de viver para Deus. Estou
pregado a cruz de Cristo. Eu vivo, mas já não sou eu. É Cristo que vive em mim. A minha vida presente na carne, eu vivo na fé. O Filho de Deus que me amou e se entregou por mim. Aqui já cai por terra a guarda do sábado, que é lei também. É a cruz. Saulo, Saulo, por que tu me persegue? Seja mesmo imitador como sou imitador de Cristo. Todo mundo em Corinto imitava a fé do apóstolo Paulo. Porque é a linguagem da cruz. O apóstolo Paulo, se você for prestar atenção, ele imitava Cristo crucificado, a Cristo pregado. Interessante. Olha o exemplo que ele tem. Lucas 2,35, uma espada transpassará a tua alma. Maria sendo pregada junto com Cristo na cruz. Todos cristãos, todos marianos vão carregar esse evangelho. Porque esse evangelho é o evangelho da cruz, é o evangelho verdadeiro. Não é evangelho com divisão. Interessante. Essa é a verdade. Saulo, Saulo, por que tu me persegue? Igreja protestantes, por que tu me persegue? Salve Maria, sou missionário do céu.